Muito boa tarde a todos e que sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui a co-moderar com o professor Paulo Betancourt, que está no Porto, e por motivos logísticos começámos assim a apresentação. Este projeto, hoje temos o terceiro de 5 webinars pós-Covid, CUF, e gostava de rever que o primeiro webinar foi com o professor Miguel Guimarães, nosso bastonário, que fez o ponto de situação do Covid. Fizemos o segundo webinar com o Dr. Filipe Frois, que nos falou dos bons, dos vilões, dos maus e dos vilões, e pediu-nos para ser os bons, e agora estamos aqui com os bons no terceiro webinar, com aqueles que estão na linha da frente no pós-Covid, e, portanto, gostava de dar de início. Queria só pedir para todos os participantes enviarem questões durante a sessão no separador próprio que diz perguntas no vosso ecrã e referir o nome e a quem querem colocar a questão. Começo então pelo professor António Bugalho, que é pneumologista do Hospital CUF Tejo e do Hospital CUF Descobertas e é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. E vamos a isto. Obrigada, António. Penso que será este, correto? Não tem. O ponteiro não está a funcionar, peço desculpa. Muito obrigado. Obrigado. Ora, boa tarde. É um prazer estar aqui, quer às pessoas que estão presentes, quer aos que estão em casa a assistir. Fui para falar das alterações funcionais e fisiológicas pulmonares no pós-Covid, e é isso que vamos dar. Então, início, se me puderem pôr os slides, eu agradeço. Muito obrigado. Basicamente, existem várias definições, vários cenários, mas este é o cenário que é o mais frequente e o mais atual, que corresponde às guidelines que foram desenvolvidas pela NICE e que nos coloca perante um doente com infecção aguda por SARS-CoV-2 algumas hipóteses, alguns cenários. Estes cenários são: se o doente sobreviver à infecção, que é o mais provável, o doente pode ter uma recuperação completa e fica perfeitamente assintomático, ou o doente pode ficar sintomático e classifica-se como Covid sintomático 4 a 12 semanas após a infecção aguda, ou síndrome pós-Covid, mais de 12 semanas de sintomas após a infecção aguda. Resta dizer que estas guidelines não são baseadas na evidência científica, portanto são relativamente arbitrárias e são definidas por consenso. Nós sabemos que nos doentes com Covid longo ou com sequelas pós-Covid, e é definido, portanto, estes sintomas após a infecção aguda, o mais frequente é os doentes poderem se sentir fatigados, cansados e, do ponto de vista respiratório, terem dispneia, tosse, polipneia. Um componente também do foro psicológico. E qual é que era a patologia de base do doente, se é que havia alguma, ou se são alterações de novo, ou se são até progressivas. Qual é a sua evolução temporal e quais são as repercussões destes sintomas a longo prazo. Para avaliar estas repercussões, foi publicado já em 2021 esta revisão sistemática e meta-análise que engloba mais de 2.000 doentes que foram estudados ao final de 3 meses pós-infecção aguda, e aquilo que nós vemos é que, numa importante percentagem de casos, os doentes mantêm fadiga, que pode ser, como é óbvio, multifatorial, e dispneia em cerca de 37% dos casos. Estes dados foram corroborados por outro estudo, que é o estudo neste momento mais longo, um estudo chinês, da província de Wuhan, que foi o local, como todos sabem, onde surgiu a pandemia, e em que estes autores fizeram
uma avaliação aos 6 meses de cerca de 1.700 indivíduos que foram internados com pneumonia à Covid. E aquilo que nós podemos verificar é que, após 6 meses, cerca de 76% apresenta pelo menos um sintoma pós-Covid, que, na maioria dos casos, esse sintoma é fadiga ou fraqueza muscular, mas que, numa percentagem importante dos casos, esse sintoma é dispneia. E que isso está claramente relacionado com todos os doentes que foram submetidos, quer à oxigenoterapia, quer a outro tipo de terapêutica, mas ele é mais prevalente, sobretudo nos doentes que fizeram ventilação, nomeadamente invasiva ou não invasiva, ou oxigênio de alto fluxo. Quando estes doentes foram estudados do ponto de vista funcional respiratório, verificou-se que uma importante percentagem tinha compromisso da capacidade de difusão e muitos apresentavam alterações sequelares nas TACs realizadas. Então, quais são os doentes que apresentam maior risco para terem sintomas pós-Covid? Temos doentes que são estudados como sendo os doentes de idade mais avançada, sexo feminino, maior número de comorbilidades, nomeadamente doença pulmonar crónica, doença neurológica ou cardíaca, também os doentes com diabetes, obesidade ou tabagismo ativo e cancro e imunossupressão. Depois existem outros fatores de maior gravidade que têm a ver e que estão diretamente relacionados com a doença aguda, nomeadamente o internamento em unidade de cuidados intensivos, a necessidade de ventilação, a presença de uma pneumonia moderada a grave por Covid-19, sobreinfecção bacteriana ou tromboembolismo pulmonar e ainda outras complicações associadas quer à infecção aguda, quer às comorbilidades que sofreram agudização, que o doente já possuía, quer mesmo ao tratamento. É importante referir que, apesar de estar associado aos doentes que tiveram doença mais grave, mesmo os doentes com sintomas ligeiros durante a fase aguda, podem desenvolver sintomas de novo e persistentes e incapacitantes. E isto surge porquê? Surge porque a doença afeta sobretudo a parte terminal da estrutura pulmonar, bronquíolos terminais, alvéolos, e portanto pode levar a dano alveolar, dando interstício pulmonar e alterações do endotélio vascular capilar. E por isso é que nós temos como espectro da doença a presença de patologia do interstício pulmonar e tromboembolismo pulmonar, que agora está tão em voga e que preocupa tanto a nossa população. Estes são alguns casos reais que foram seguidos na nossa consulta e em que nós vemos um padrão em vidro despolido e que aos 3 meses revela uma franca melhoria, outro doente com uma maior coalescência das lesões em que aos 4, 5 meses apresenta resolução total das suas alterações radiológicas e outros doentes em que o desfecho e sobretudo a evolução não é tão favorável como gostaríamos. Neste terceiro caso, um doente com uma pneumonia organizativa foi submetido a corticoterapia e outro doente em que vemos dano irreversível motivado quer pela infecção aguda, quer pela terapêutica, em que as opções de cura são muito limitadas. O que é que está preconizado em termos internacionais? É que nos doentes que foram avaliados e que tiveram internados em unidade de cuidados intensivos, ou intermédios, ou enfermaria com pneumonia grave, estes doentes sejam reavaliados inicialmente às 4, 6 semanas após alta e depois, de uma forma mais extensa, à 12ª semana, através da realização de provas funcionais respiratórias, em repouso, prova de marcha, avaliando as repercussões no esforço, realização de exames radiológicos. Se tudo estiver bem, estes doentes poderão eventualmente ter alta, se não, devem continuar a sua avaliação. Nos doentes com menores critérios de gravidade e menor sintomatologia, devem habitualmente ser avaliados à 12ª semana, sendo esta avaliação individual de acordo com os sintomas apresentados por doente. Eu trago aqui este último slide, que é importante só na medida em que reforça a noção de que, para além do tratamento médico, aquilo que nós podemos fazer pelos doentes também é fundamental estabelecer objetivos para que o doente manuseie, por assim dizer, os seus sintomas e a sua doença e consiga aferir em que fase é que está e qual o seu padrão evolutivo. Portanto, em jeito de comentários finais, eu diria que, relativamente às consequências pulmonares no pós-Covid, a história natural e a evolução ainda não estão completamente esclarecidas. Claro que a fadiga, que pode ser multifatorial, a dispneia, a toracalgia, a tosse, mas também a limitação para a capacidade de exercício,
são fatores importantes e sintomas importantes que nós temos que averiguar nestes doentes. Temos que aferir e temos que avaliar estes doentes do ponto de vista imagiológico e funcional respiratório, nomeadamente através das provas funcionais respiratórias, que é a prova de marcha e, em muitos casos, realização de ecocardiograma, e fazer um tratamento individualizado. Temos mais perguntas ainda do que certezas. Quais são os instrumentos de avaliação para estes doentes? Quais são as terapêuticas verdadeiramente eficazes? Só para vos dar a noção que neste momento estão em curso mais de 50 ensaios clínicos que procuram responder a algumas destas questões, e por agora o tratamento destes doentes passa por uma avaliação não só integrada como multidisciplinar. Na presença de sintomas, nós temos que avaliar corretamente estes doentes. As opções e os estudos científicos ainda são escassos, e para terminar deixava-vos esta frase que, apesar de ter sido preferida em 1925-26 por este médico de Harvard, se mantém atual, que é: o segredo do cuidado destes doentes passa também por termos tempo, termos disponibilidade, termos empatia e termos vontade em os ajudar. Muito obrigado. Muito obrigado, António. E passaria então agora ao Dr. Marcos dos Santos, que está connosco em Viseu, especialista em otorrinolaringologia, trabalhou no hospital, no centro hospitalar de Tondela, Viseu, e agora, desde a abertura da CUFI, do Hospital CUFI Viseu, é o coordenador da nossa otorrino, e gostava de passar a palavra então ao Dr. Marcos dos Santos. Não estamos a ouvir, está sem som. Alguém tem que gritar. Ele não está a olhar para nós. Não tem som. Não está a ver. Ele não está a ver. Desculpe lá. Não me está a ver. Ele não está a ver. Ele não me está a ver. Estava a ouvir. Mas não estamos a ouvir. Tem que ligar o microfone. Tá. Ah, ótimo. Agora sim, ouvem. Peço desculpa. Boa tarde, Sr. Professora Piedade, boa tarde para todos os colegas do painel e boa tarde a todos os assistentes deste webinar. Foi-me proposto falar como otorrinolaringologia sobre a anosmia e a eugeosia nas situações da Covid-19. Eu vou tentar passar um slide, queria que aparecesse no ecrã, por favor. Muito bem. Pronto, iniciava, portanto, a minha apresentação por falar um pouco, relembrar um pouco os termos e as definições. Como sabem, em relação ao cheiro, nós temos que o normal seria uma normosmia, e depois vamos encontrar na Covid-19 alterações ditas qualitativas e quantitativas. Quantitativas é bem conhecida a perda total do cheiro, que é a anosmia e a hiposmia, mas também aparecem algumas situações, alguns pacientes com Covid ou pós-Covid, com alterações da chamada parósmia, que ou seja, um estímulo que percebemos, ou que o paciente percebe, é diferente do estímulo real. A cacósmia, conhecida cacósmia, percebemos um odor desagradável, ou então a fantósmia, em que no fundo não há nenhum estímulo presente, e que nós consideramos como sendo uma alucinação olfativa. Entre os sinais e sintomas que nos aparecem com alguma frequência, são de facto, além da anosmia e hiposmia que inicialmente falámos, há pacientes que nos aparecem como ageusia ou cefaleia ou mesmo mialgia. Temos que ter em atenção que estes sintomas e sinais, basta estes quatro, para serem um sinal de alerta para que eventualmente um paciente, alguém com estas manifestações, pode ser um paciente positivo.
Claro que se tiver febre e tosse, mais provavelmente sim. Haverá uma situação de uma paciente que está positiva a Covid, ou seja, dizemos nós que isto será uma sintomatologia sentinela. Isto é muitíssimo importante, porque eventualmente pode fazer com que nós avancemos para uma terapêutica mais precoce desta situação, como também, eventualmente, o poder sujeitar um paciente destes a uma quarentena e, como tal, serve também para um controle da própria nossa pandemia. Em relação à prevalência destes casos, 60% dos PCRs positivos têm, na verdade, uma perda do olfato e do paladar. Num estudo recente, tudo é recente agora, da Associação Brasileira de Otorrino, em parceria com a Associação de Rinologia também do Brasil, o estudo diz-nos que 53% dos pacientes recuperaram totalmente o olfato, 34% tiveram uma recuperação apenas parcial e 13% não recuperaram o sentido até ao final desta avaliação. Esta avaliação, ou seja, aos 6 meses do estudo. E como é que isto tudo parece-nos que acontece? A fisiopatologia, que é o que nós ouvimos falar agora com muita frequência, a entrada do SARS-CoV-2 nas células dá-se, na verdade, através da sua ligação da proteína S, como se fala, do spike, de espícula, a receptores de enzima do ACE2, que ficam na sua superfície, da mucosa nasal. Os neurónios olfativos não têm esses receptores, o que não é o caso das células de sustentação, as tais suporte de células que ali está referido, junto à referência do SARS. Ou seja, isto é extremamente importante e vamos ver porquê, para nós eventualmente começarmos a perceber um pouco como é que isto acontece e porque é que há pacientes que têm uma recuperação e outros não é tão fácil. Ou seja, o vírus liga-se de facto, como vimos, a esse tipo de receptores que se encontram nas células de sustentação que estão, por sua vez, à volta dos neurónios olfativos. Isto há a produção do edema e pensamos que é aqui o problema, que diminui a chegada das tais ditas partículas olfativas até aos receptores olfativos. Não há lesão do nervo, mas sim a lesão ao redor das células de sustentação desse. Isto faz-nos pensar como é que, com uma percentagem tão elevada de pacientes com alteração do cheiro, não aparecem consequências tipo encefalite, por exemplo. Porque, na verdade, isto resume-se ou pensa-se que fica nestas ditas células de sustentação e este edema, ao reduzir, temos um retornar esta capacidade olfativa. Estas células também têm uma delicada equilíbrio iónico com o muco ou então com a parte dos cílios também, e que são estas alterações, seja do muco, seja a lesão dos cílios, que também ajuda à dita perda do olfato. Agora, em relação ao gosto, a gelosia, perda total ou parcial do paladar, o gosto mantém-se. O gosto, as 4 características do azedo, amargo, salgado e doce mantém-se. Os receptores ACE2, que falámos há pouco para a mucosa nasal, encontram-se também de forma bem difusa na mucosa da cavidade oral, principalmente a nível da língua, o que também, por isso, justifica esta perda do paladar. Por sua vez, compreende-se também que esta perda do paladar tem um agravamento com uma perda do próprio olfato, que, como nós sabemos, funcionam em conjunto. Como testar estes doentes? Primeiro, com os testes de odores, que nós podemos fazer algumas coisas em termos, ou com alguns que já estão estipulados, ou eventualmente até em termos rudimentar na consulta ou em nossa casa. É sempre conveniente nestes pacientes fazer uma nasofibroscopia para eventualmente nós podermos excluir uma situação de diagnóstico diferencial, como uma polipose nasal, um tumor ou outra situação anómala fora daquilo que estamos a falar. As causas mais frequentes de não Covid, como sabemos, dentro das influências, a influenza são as infecciosas, como é óbvio. São a influenza. A nasocinusal, temos as situações de sinusite,
rinite, tumores e desvio de septo. E também a nível os traumatismos que poderão eventualmente ser a causa da perda. Na recuperação espontânea, queríamos dizer que há uma alta taxa de recuperação da função olfativa, aliás, como vimos já atrás naquele estudo brasileiro de que vos falei. A metade dos pacientes positivos recuperam habitualmente nos primeiros 15 dias. Ou seja, há de facto uma recuperação muito acentuada de pacientes que ao fim de 15 dias têm uma recuperação total a nível do cheiro e também do paladar. Como fazer uma situação de um tratamento destes em relação ao cheiro? Treino olfativo com odores. Isso é um treino que se pode fazer rudimentar em casa, 20 segundos para 2 ou 3 cheiros componentes diferentes, que na verdade se pode depois repetir durante 2 ou 3 meses. Neste momento ouve-se muito falar na aplicação da vitamina A intranasal. Sabemos nós que, por exemplo, que na Alemanha está muitíssimo divulgada, mas que não há, na verdade, comprovação científica da sua eficácia. Como não há, por exemplo, também uma coisa que não está aqui referida, do ômega 3, que não há comprovação científica que isso possa acontecer. Na verdade, os corticoides, seja tópicos e orais, somos da opinião que devem começar a ser dados precocemente. Curiosamente, nos artigos dos primeiros semestres do ano passado, lia-se muito a contraindicação ou não aconselhamento dos corticoides, o que, na verdade, nos artigos do segundo semestre já é bem explícito que, na verdade, o devemos fazer. Curiosamente, como estamos numa zona termal aqui em Viseu, lanço este desafio também. Porquê? Pensar que um dia, nas situações arrastadas, o porquê não tentar sujeitar estes doentes a termalismo. Isto porque, na verdade, temos uma belíssima experiência para situações de rinocinusite crónica e que, numa situação como esta, de arrastamento, desta perda do olfato, podermos avaliar uma situação da eficácia ou não do termalismo. E é tudo o que eu vos queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Marcos dos Santos. E passava então agora à terceira apresentação do Dr. Paulo Becker. O Dr. Paulo é coordenador da Medicina Física e Reabilitação do Hospital Rufo Tejo, é diretor clínico da Clínica Rufo Alvalade, e é coordenador da equipa dos serviços médicos da Federação Portuguesa de Futebol. E gostava de ouvir. Muito obrigada. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos que estão a assistir de forma diferida. O tema da minha apresentação é precisamente as consequências de natureza funcional e de reabilitação, e penso vir na sequência dos temas já apresentados. E para dizer que é um desafio, é um desafio para os médicos, é um desafio para a comunidade de saúde, os profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas, todos os que lidam com estas situações, mas é um enorme desafio para o doente, porque as consequências a longo prazo persistem sintomas, como foi dito anteriormente, acima de 12 semanas, do que se chama o long COVID. Long COVID que tem uma designação que também foi falado anteriormente, mas que é um termo mais genérico, precisamente para o síndrome pós-Covid e a experiência, não há propriamente evidências a situação do autor que ferramenta da organização a todas as funcionaram precisamente a emergência Já estamos habituados a fazer pausas para continuar. Para tudo, a emoção parou, mas... Muito obrigado.
Como eu estava então a referir, há uma emergência e há uma identificação em todos os que andam na área de saúde para verdadeiramente o que conhecemos do Covid agudo, da sintomatologia, ainda está para vir tudo o que está no iceberg em relação ao longo Covid. E é esse o desafio que se nos depara, e para tal tivemos ir procurando uma publicação recente de uma equipa que foi bastante interessante, porque reúne a experiência de autores da área de italianos, da área da Ásia, e também americanos e europeus, no sentido de avaliar os resultados clínicos utilizando a ferramenta da Organização Mundial de Saúde, que é o ICF, ou CIF em português, a Classificação Internacional da Funcionalidade e Capacidade e Saúde, que, fazendo uma pausa na apresentação, no seguimento em relação ao Covid, explicar que esta ferramenta é uma ferramenta que nos dá a avaliação do estado de saúde, da condição de saúde. E é importante olhar para os nossos doentes como um todo e pensar que estas dimensões têm que ser identificadas como as dimensões a avaliar do ponto de vista da funcionalidade, do estado da saúde e também da evolução da mesma, para as incapacidades ou não. As três dimensões são as funções e a estrutura do corpo, como por exemplo foi falado aqui com o professor Bugalho, estamos a falar da função respiratória, estamos a falar dos alvéolos e de todos os danos que se dá a nível dessa dimensão. A dimensão da atividade e as suas limitações, ou seja, alterações ao nível das funções e das estruturas vão dar limitações da atividade, marcha, por exemplo, caminhar, e as limitações decorrentes de tipo de atividade vão diminuir a nossa restrição na participação do ponto de vista social. Portanto, este modelo conceptual, mas também técnico, ajuda bem a compreender como é que nas abordagens das evidências relacionadas com a reabilitação, estas três dimensões devem ser medidas e, no exemplo da parte respiratória, a função, a estrutura alvéolar está alterada, a função respiratória está alterada, há limitação na atividade, que é o caminhar. Esta limitação faz restrições na nossa participação em caminhadas do ponto de vista social. E isto é a dimensão que é importante, que é o dano do longo Covid e o impacto que vai ter no bem-estar, na saúde, mas também no bem-estar físico, mental e social das nossas populações. Isto é a emergência do que o iceberg nos está a mostrar. É evidente que também fatores de natureza ambiental estão relacionados com o contexto em que a pessoa vive, o contexto social, os meios que tem, a facilidade, o acesso à saúde, ou fatores de natureza pessoal, a idade, a obesidade, o sexo. Portanto, toda esta mescla de dimensões foi avaliada para outras infecções, o SARS, MERS e a coronavírus, e estes autores foram buscar precisamente 4 grandes bases, fizeram a classificação, e como foi falado há bocado, da importância de termos instrumentos que permitam avaliar os outcomes, e foram classificar à luz destas 3 dimensões. Quando eu aqui me referir a ICF ou CIF, que é o International Classification of Functionality, estamos a falar de aquelas 3 dimensões, e o domínio habitual da medicina anda muito na área da função e da estrutura, mas a medicina física e reabilitação tem que ir para as dimensões da atividade e da participação, e dos 1528 artigos escolheram 36 e encontraram 33 instrumentos que foram utilizados nas pandemias anteriores e que foram utilizados e foi-nos trazer alguma experiência com alguma evidência. E mostrou-nos que, como era quase de esperar, em infecções virais a nível pulmonar, 20 dos estudos mencionavam em testes da função pulmonar, foi aqui falado, 7 falavam de 7 e 3 dos outros estudos, noutras escalas que aqui podem ver, apontam para a dimensão função e estrutura. O walking, os 6 minutos da distância a andar, aponta para a atividade, também foi um dos testes proposto, e o SF36, por exemplo, são instrumentos que apontam para a medição da participação. Curiosamente, há instrumentos para medir os contextos, mas que não foram utilizados, o que mostra desde já que as evidências dos nossos estudos para abordar as diversas dimensões do impacto da doença na comunidade
E sempre que olhamos no impacto, não é só se respira melhor ou se tem saturação, mas é respira ou não respira, anda ou não anda, está limitado ou não está limitado, participa ou não participa, porque isto vai ter dano físico, psicológico e social, e é estas dimensões que têm que ser trabalhadas para promovermos a reabilitação. Encontramos precisamente que os contextos não foram utilizados estes instrumentos, e é logo aqui uma primeira evidência que também se tem que ir buscar estas dimensões, com instrumentos aqui que falam e saber, sobretudo, a validade, porque há mais questões do que respostas. Há mais questões, quais é que são os instrumentos que podemos usar, quais as dimensões. E são propostas, portanto, olhar sempre os estudos, e acho que esta é a primeira mensagem. A OMS destaca o reconhecimento. Os meus colegas aqui da presente webinar apontaram para como reconhecer, para o diagnóstico, fisiopatologia, o reconhecimento da situação. Aqui é o reconhecer que estamos perante uma situação que ocorre em outras situações também virais semelhantes, que é os síndromes de fadiga, mas, por exemplo, fadiga ou outras situações de dispneia, dores articulares, outro tipo de situações, mas há que reconhecer se está ou não está ligado ao Covid. A necessidade, e o NICE que tem a ver com recomendações, há muita pesquisa ainda por fazer, porque há gaps na resposta ou há lacunas em relação a evidências sobre as intervenções, mas necessariamente há que apostar na reabilitação dos doentes e dar mais reabilitação a estes nossos doentes. E a evidência das intervenções na área da medicina física e a reabilitação, que engloba, e aqui é um bocado um conceito que às vezes é passado, é uma multidisciplinaridade e transversalidade que vai buscar a medicina de reabilitação, vai buscar a fisioterapia, a terapia ocupacional, o exercício, a terapia da fala e a enfermagem. Tudo isto faz parte das abordagens holísticas da reabilitação e, portanto, as evidências e a abordagem baseada na evidência apontam-nos para 4 dimensões para fazer os programas de reabilitação. Os pacientes e os locais podem variar desde locais, desde o hospital, estruturas ou unidades, ou nos próprios domicílios, é importante que joga com os contextos, e os pacientes, que é selecionar quais é que têm benefícios com as intervenções de reabilitação e quais é que são os alvos para estas intervenções. As equipas e os recursos humanos, é óbvio que os recursos humanos têm que ter competências específicas, as equipas têm que ser multidisciplinares, e foi aqui referido que a abordagem da reabilitação deste problema de saúde pública e problema individual de cada um do ponto de vista da sua funcionalidade, requer que haja organização destas equipas para dar resposta e não ser o doente a procurar todas essas respostas. Os objetivos dos programas de reabilitação são focados para estas 3 dimensões que vêm muito da classificação internacional da funcionalidade. Temos que pensar o que é que podemos fazer, que tratamentos melhorar a função, para melhorar a estrutura, tratamento de medicamento farmacológico, não farmacológico, corticoterapia, não corticoterapia, mas também a atividade, onde é que estamos limitados, o que é que o nosso doente tem de limitações e o que é que podemos melhorar e de participação. As intervenções de reabilitação, a prescrição dos programas de reabilitação ou os programas em si, têm 5 domínios da evidência que são utilizados para a abordagem do long COVID, dos doentes com esta sintomatologia. O exercício é central na readaptação ao esforço, é central no fortalecimento muscular e na utilização de exercício de natureza muscular ou neuromuscular, coordenação, mas que tenha impacto também na parte cardiopulmonar. Portanto, há que ganhar a tolerância ao esforço, foi uma das questões que é central nos programas de reabilitação cardíaca, nos programas de reabilitação pulmonar e nos programas de reabilitação de infecções desta natureza, o exercício. As atividades de natureza funcional, aqui interpretadas como a função faz o órgão, há que integrar atividades e, portanto, a repetição, o treino das atividades, é preciso contextualizar para as atividades do dia a dia. Um suporte psicossocial de terapias cognitivas comportamentais, precisamente para poder mudar determinadas atitudes, e também motivacionais para integrar os programas.
um forte componente do suporte na base do autocuidado, porque muitos beneficiam sobretudo desta capacidade, e a personalização e individualização, sobretudo dando os cuidados personalizados às necessidades e às intervenções, de forma a podermos também, o doente, aderir a estas áreas. Há um percurso a fazer, há um percurso que se deve trabalhar, que vai desde o estado anterior, aqui representado graficamente em tom um bocado simplista, mas o nosso estado de equilíbrio, se nós queremos melhorar o rendimento, aumentamos, e os déficits, e este percurso e a reabilitação abre-nos oportunidades em relação às nossas necessidades. Há que integrar e coordenar os cuidados, reconhecer, dinamizar os programas e sistematizar a investigação, mas também abre oportunidades, porque alavanca percursos clínicos que têm pensados nesta dimensão, implementar estas práticas, quer dos resultados clínicos, quer das ferramentas, e abre dimensões para novos modelos de reconfiguração das unidades, canais digitais e participação do doente, e são os desafios das oportunidades. Um testemunho, uma entrevista deste sábado no Expresso, toda a evidência existe, há sistematização, mas também é importante que o doente sinta, um colega nosso que passou por esta situação, aconselho a ler esta entrevista, está lá tudo o que é do longo Covid, está lá tudo, os tempos, os sintomas, mas também foi importante sentir que a fisioterapia fazia efeito, com evidência, mais evidência do que este testemunho. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. E, por fim, dou a palavra ao Dr. Fernando Pita, coordenador de Neurologia do Hospital CUF Cascais e é diretor do internato médico do Hospital de Cascais. Muito obrigado, Fernando. Vamos a isso. É um prazer estar aqui. Conseguem pôr a minha apresentação? Obrigado. Venho, enquanto neurologista clínico, e com uma série de perguntas em aberto e com muita evidência que ainda vai faltando, e tentei, peço desculpa, dividir a apresentação em duas partes. A primeira parte é uma apresentação um bocadinho pessoal, que é, eu sentei-me e pensei, o que é que eu acho que sei sobre as consequências, em termos de neurologia, a longo prazo, o pós-Covid, da infecção Covid. E o que é que eu já vi, tive comigo em treinamento e na consulta, realmente nesta situação em que permanecem os doentes após a fase aguda da doença. Depois, já na preparação do webinar, fui obviamente para a literatura e tentei perceber um bocadinho o que é que, para além do que eu já vi e dos pressupostos que eu tinha, que nem todos estavam certos, o que é que está a surgir, e tentei fazer um bocadinho em jeito de conclusão atual, em abril de 2021, que não quer dizer que daqui a 2 meses ou a 6 meses a conclusão seja completamente diferente. E o que é que eu achava que sabia? Primeiro, o que eu mais temia não se está a verificar, isso afortunadamente, ou seja, não temos uma incidência elevada de complicações inflamatórias, encefalites, encefalomielites, Guillain-Barrés, estados de mal epiléticos refratários de novo. Isso verifica-se, há séries descritas, por exemplo, há séries de 70 doentes descritos com Guillain-Barré, mas se nós virmos a dimensão desta pandemia, chegamos à conclusão que provavelmente a prevalência atual está quase naquilo que era expectável, um bocadinho mais, mas não tanto assim. Por outro lado, e foi se calhar um bocado a surpresa de todos nós relativamente a esta pandemia, os estados protrombóticos são inumeráveis e provavelmente mantidos para lá da fase aguda. Na minha prática clínica, o que é que eu tenho visto? Tenho visto que os meus velhinhos com defeitos cognitivos ligeiros ou numa fase inicial de demência ficam completamente dementes e permanecem, já lá vamos, e tenho visto um quadro pós-viral inespecífico extraordinariamente frequente que tem equivalente a algumas patologias que nós falávamos aqui há uns anos, que têm a base fisiológica, neste caso fisiopatológica, ou
eventualmente psicopatológica, a encefalomielite miálgica, o síndrome de fadiga crónica, por aí. E se nós pensarmos no Epstein-Barr, sabemos que é real e que é permanente, mas se nós pensarmos em situações como o Lyme crónico, questionamos até a sua existência. O que é que eu já vi na prática clínica e o que é frequente? A tal história da encefalopatia, e isto desde a fase aguda. Entram os velhinhos pela urgência com um estado confusional, sem febre, sem tosse, sem sintomas sistémicos e com o estado encefalopático tramado. Isso permanece, isso passa à fase aguda e isso continua cronicamente. E depois quadros inespecíficos. O brain fog se fala muito, com fatigabilidade, compromisso da atenção, da memória, da função executiva, fatigabilidade motora e as mialgias, alteração do equilíbrio sem vertigem. Os doentes descrevem como se tivessem andado de barco, saíssem, estão no cais e têm aquela instabilidade depois do mar. Disautonomia ortostática, muitas vezes sem repercussão em termos hemodinâmicos, tensão e frequência cardíaca. Alterações do humor e perturbações de ansiedade, muito. Alteração do sono não retemperador e muitas vezes hipersonolência. Alterações da sensibilidade, perda mantida, que já foi falada, do olfato e do paladar, e dores de cabeça. Dores de cabeça como sintoma agudo e dores de cabeça que se mantêm. Os doentes com enxaqueca ficam com cefaleia crónica diária, os doentes com cefaleia tipo tensão ficam com cefaleia crónica diária, e os doentes que não tinham com dores de cabeça passam a ter dores de cabeça. E o que é que eu já vi de grave na prática clínica? Para além, obviamente, dos AVCs na fase aguda. Vi 2 doentes que está descrito com complicações fúngicas graves, um mucormicose ocular e outro abscessos cerebrais a cândida. Vi 2 doentes com oftalmoplegias presumidamente isquémicas, que sem lesão estrutural na investigação, excluí a miastenia, excluí a doença de Graves ocular, excluí uma forma de Guillain-Barré que se chama Miller-Fisher. E depois vi coisas rotuladas de pós-Covid, obviamente com patologia. E eu lembro que há um caso muito recente do New England, em que um doente num estado de Covid e depois pós-Covid acabou por ter uma SIDA em estadio avançado e uma meningite criptocócica, e eu já vi esta doente, por exemplo, com um tumor, ou já vi um doente que tinha uma esclerose múltipla que já lá estava. Não esquecer o que se passa. O que se passa em termos de neurologia é que, em facto, 1/3 dos doentes acaba por ficar com sintomas ou sequelas, dos quais 1/5 do total aparecem nesta fase tardia em termos de agravamento ou em termos de surgirem de novo. O que é que diz a literatura e ainda não vi? A apresentação tardia até às 8 semanas, e já estão casos descritos até às 12 semanas, de AVCs isquémicos e hemorrágicos e trombose venosa cerebral, ou seja, a coagulopatia por estado pró-inflamatório mantém-se. Leucoencefalopatia posterior reversível, que acontece normalmente em crises hipertensivas ou por uso de imunossupressores. As tais doenças que eram expectáveis estão descritas, mas não é tão importante assim, afortunadamente. As encefalites, as mielites, as encefalomielites, os Guillain-Barrés. E outra coisa que se temia à partida, à imagem da gripe espanhola, era os estados de encefalite letárgica, parkinsonismo tardio, estão descritos, mas pensam-se estar mais relacionado com situações pós-anóxicas do que propriamente com situações pós-infecciosas. E o síndrome inflamatório multissistémico não vi, é pediátrico e é raro também, afortunadamente. Mecanismos: fase aguda e cronificação. Neuroinflamação, alterações hipóxico-isquémicas, alterações neurodegenerativas em expectável contexto etário, prévias, sem evidência de vasculite, sem evidência de encefalite significativa ou desmielinização, e acima de tudo, este vírus não é neurotrópico, nem é aparentemente neurovirulento, ou seja, a via nasal não é infecciosa em termos de neurónio, e a neurovirulência pela
encontrar o vírus, o RNA do vírus nas células do sistema nervoso central, nos neurónios, não parece ser importante. Fatores de cronificação, obviamente pelas lesões sequelares, pelo estado pró-inflamatório mantido, há uma correspondência direta entre o nível de citoquinas e precisamente as esfoleias. Estado pró-trombótico mantido, e não se demonstrou ainda, que é muito importante, por exemplo, no Guillain-Barré, situações imunológicas de mimetismo molecular. Em jeito de conclusão, e último slide, o que é que nós sabemos, o que é que realmente temos risco aumentado? Da AVC isquémico hemorrágico, fase aguda, mas que se pode prolongar pela fase tardia, pós, long, a demência, e isso foi algo que foi inesperado e inexpectável, lesão do raiz, plexo, nervo, placa ou músculo, sistema nervoso periférico, não é muito frequente, mas tem uma incidência aumentada. Em relação ao Guillain-Barré, o aumento é marginal, tal como para a encefalite, tal como para o parkinsonismo por encefalite letárgica. Nos terrenos da psiquiatria, que não me vou meter muito, há risco aumentado de permanência de perturbação do humor, ansiedade, sono, psicose e abuso de substância, sendo a ressalva que provavelmente é quase paralelo a doenças graves e é a sequela da gravidade da doença mais do que efeito, obviamente, neurotrópico do vírus. E, obviamente, as complicações e as sequelas estão dependentes da gravidade, da hospitalização, dos cuidados intensivos e, acima de tudo, a encefalopatia, delírio na fase aguda. E lembro que 1/3 dos doentes têm riscos de outcomes mantidos ou de novo neurológicos e psiquiátricos após as 4 e após as 8 e após as 12 semanas. Obrigado. Muito obrigado a todo o painel daqui, a Viseu, e eu passava agora a parte ao professor Paulo Tencourt, que está a moderar esta parte do webinar. Muito boa tarde a todos, é um gosto e um privilégio poder participar nesta sessão e webinar de veras updated. Não diz. E agora, nós não estamos a vê-lo? Não me conseguem ouvir? Sim. Tivemos o privilégio de ouvir umas apresentações que, num espectro alargado, nos falaram de algo que nos interessa neste período pandémico, que são o conhecimento, que são as consequências funcionais e fisiológicas, e fomos um pouco mais, fomos até às patológicas dos doentes que padeceram de doença Covid-19. Para começar esta moderação, será de alguma forma como acabarei, estamos numa fase em que temos mais questões, mais perguntas do que propriamente respostas para saber, quer para compreender, quer para melhor lidar com estas situações. Eu atrevia-me a deixar algumas questões que pedia a ajuda dos participantes da mesa redonda que nos pudessem esclarecer eventualmente um pouco mais. Ao professor António Bugalho, no que diz respeito ao impacto no respiratório da doença Covid-19, são as bem reconhecidas alterações patológicas importantes no prolongamento, no longo Covid, como as pneumonias criptogénicas organizativas. Mas, um pouco antes disso, nós temos verificado que existem vários estudos que demonstram que, apesar de aparentemente sem impacto clínico, existem alterações funcionais relevantes. Qual é a sua ideia, nomeadamente, por exemplo, no aspecto que muito bem frisou das alteração da membrana alveolo-capilar? Como é que nós podemos abordar isso e qual o impacto expectável destas alterações funcionais, mesmo em doentes que ainda não têm grande sintomatologia ou que não têm sintomatologia associável a essas alterações que já são verificadas?
estudos nos demonstram no presente é que habitualmente os doentes aos 3 meses e aos 6 meses podem ter alterações funcionais respiratórias. Agora, muitos doentes, por exemplo, que referem dispneia, fadiga, nomeadamente ao esforço, ao exercício físico menor, etc., são doentes que depois não têm alterações funcionais. O que nós também verificamos é que às 12 semanas, se fizermos provas funcionais respiratórias aos doentes, só uma pequena percentagem tem de novo alterações obstrutivas ou restritivas e depois há uma percentagem que ronda mais ou menos os 30% a 35% que tem diminuição da capacidade de difusão. Mas que isso não traz uma repercussão muito grande a esses doentes e que habitualmente quando fazemos provas ao final de 6 meses, esses doentes já têm as suas provas normalizadas. Nós estamos também a fazer alguns doentes que referem dispneia, sobretudo para o esforço, e a fadiga, que aqui o Dr. Paulo falou e muito bem. Estamos a fazer provas de marcha que refletem melhor as alterações das trocas gasosas, nomeadamente ao exercício, e que, digamos, que conseguem avaliar aquilo que se passa durante as atividades da vida diária ou durante o esforço nestes doentes. E aquilo que verificamos também é que muitas vezes os doentes, e quando nós avaliamos, portanto, a frequência cardíaca, a saturação periférica, nomeadamente a dessaturação, escalas de dispneia, escala de cansaço de membros inferiores ou mesmo fadiga, e basicamente os doentes mantêm parâmetros de frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação periférica perfeitamente normais, mas depois as escalas de Borg, por exemplo, de dispneia estão em 8 ou 9, no máximo de 10. E, portanto, há aqui, às vezes, alguma dissociação entre os sintomas que os doentes apresentam e, na realidade, aquilo que nós estamos a estudar ou a forma como avaliamos estes doentes. Relativamente à pneumonia organizativa, felizmente é rara. Nós temos alguns doentes, sobretudo, como se falou aqui, em unidades de cuidados intensivos, que pós-unidade de cuidados intensivos já têm alta sob corticoterapia e se vê que tinham uma pneumonia organizativa e que mantém a corticoterapia. A grande maioria desses doentes sob corticoterapia acaba por responder favoravelmente e as alterações que tinham a nível pulmonar acabam por reagir de forma favorável e desaparecer ao final de alguns meses de corticoterapia sistémica assistida. Eu não quero alongar-me. Muito obrigado pelas respostas. O tempo é curto, mas o Dr. Paulo Becker, um dos problemas que nós verificamos, eu diria com alguma frequência, seguramente todos nós já vimos pelo menos 2 ou 3 doentes com este tipo de queixas, doentes que tiveram uma doença Covid, que até foi ligeira muitas vezes, e que ao entrarem no espaço que poderemos designar como long Covid, ou a cauda da doença, ficam de facto com um quadro de fatigabilidade muito, muito exuberante. Nós fazemos o estudo clínico desses doentes na perspectiva de perceber se há um componente respiratório, um componente cardíaco que possa ser responsabilizável por essa desproporção de fadiga, e o estudo é, digamos assim, negativo. Não são encontradas alterações que possam ajudar a explicar a grande fatigabilidade observada. Um programa de reabilitação, de treino muscular, sabemos se faz sentido, se só devemos esperar. Qual é que é a opinião do doutor sobre este aspecto? Muito obrigado pela questão. Penso que faz todo o sentido programar uma intervenção de reabilitação, como tinha falado, focada nas necessidades, nos objetivos. Esta multidimensionalidade ou dimensão é que poderá responder melhor à sua questão, que é precisamente, nós estamos a focar na questão da função e da estrutura e testar através de ferramentas que são exames complementares ou outro tipo de testes, e a intervenção faz sentido porque podemos envolver o doente num programa de reabilitação com alteração dos comportamentos, uma readaptação ao esforço, criar metas e objetivos e, ao fim e ao cabo, ir ao encontro da questão que é porque é que ele mantém aquela
fatigabilidade, aquela limitação na atividade, apesar da função e da estrutura estar bem e a responder bem. E, portanto, as intervenções devem ter em atenção a funcionalidade, as funções e a estrutura, descartar outros diagnósticos e depois trabalhar processos dinâmicos do comportamento, do estilo, da readaptação ao esforço, estratégias de envolvimento e resolver o problema desta forma. Portanto, sim, os programas de reabilitação. Agora, ou são estruturados ou são em autonomia. E aqui é que depende um bocado da abordagem da equipa. Muito obrigado, Sr. De facto, estamos numa temática no qual ainda temos muitas perguntas e temos poucas respostas, mas vamos continuar a tentar caminhar no sentido de termos mais respostas. Vamos alargar o nosso espectro nestes webinars. Convidava os presentes para o próximo webinar, daqui a uma semana, em que o foco será na saúde mental. A todos, muito obrigado por participarem neste espaço de debate.